Bom dia, turma 701. Estamos aqui de volta para fazermos a nossa revisão, a correção das atividades complementares do segundo bimestre. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Responda às perguntas que se seguem. Letra A. Qual é o objetivo do poema? É emocionar, divertir, criticar e levar à reflexão, certo? Então, o objetivo é de emocionar, mexer com as pessoas, de divertir e de criticar também sobre alguma coisa que se queira falar, para que haja crítica e para levar à reflexão. Através da crítica, a pessoa que tá vendo, vendo o poema, lendo o poema, vai fazer uma reflexão. Letra B. Qual é o seu público-alvo do poema? É o público em geral. Quase todos gostam, de poemas. Então, o público em geral. Letra C. Quais são as suas características? É contido em versos, tem versos que é uma linha do poema, tá? É um estrofe, é um conjunto de versos, o ritmo que tem que ter para criar musicalidade e a rima também. Então, versos, estrofes, ritmo e rima que tem que conter no poema. Na letra D, o que é poema? É um gênero textual, um tipo de gênero textual de esfera literária que tradicionalmente é formado por estrofes e versos. Apresenta ritmo, musicalidade, podendo apresentar ou não rimas. Quando não apresentar rimas, é chamado de versos brancos. Então, é um gênero textual da esfera literária, da escrita, que tradicionalmente é formado por estrofes e versos, apresenta ritmo, musicalidade, podendo apresentar ou não rimas. Letra E. O que é estrofe? É um grupo de versos do poema, tá? É um conjunto de versos do poema. Então, é um grupo de versos do poema. Letra F. O que é verso? Verso é cada linha de uma estrofe. Quando a gente tem uma reunião de versos, chamamos de estrofes, Uma linha só é chamado de verso. Número 2. Complete. Letra A. 2, letra A. Rima é o nome que se dá à semelhança de sons entre as palavras de 2 ou mais versos. É a combinação dos versos entre si, tá? B. Então, a resposta é rima. B. Quando um poema apresenta versos que não rimam entre si, dizemos que é um poema com versos brancos. Versos brancos são os versos que não têm rima, tá? Letra C. C. O ritmo pode ser marcado pela repetição de determinadas letras e ou palavras. Então, o ritmo é a resposta, certo? Número 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, existe aí a literação, onomatopeias são as figuras de linguagem, utilizadas no poema. Aliteração, onomatopeia, paranomásia, assonância, metonímia, comparação e metáfora. Então, vamos à primeira. Aproximação de elementos diferentes por meio de uma característica comum a ambos. É a metáfora. A metáfora, ela não possui o termo comparativo, mas dá a entender que há ligação entre elas, tá? Então, vamos ver agora a segunda. A reprodução de sons de objetos, animais e outros. É a onomatopeia. Letra B.
A repetição da mesma consoante ou de sons consonantais semelhantes é aliteração, certo? Repetição de consoantes. A repetição, aliás, agora, palavras semelhantes em relação ao som, mas com sentidos diferentes, vai ser a paranomásia, que é a letra C, certo? Possui as palavras com sons iguais, mas com significados diferentes, os sentidos, né? A substituição de uma palavra por outra é a metonímia. A gente substitui uma palavra por outra. Por exemplo, tomei um copo de água. Eu não tomei um copo, eu tomei o líquido contido dentro da água, dentro do copo, entendeu? Então é metonímia. Agora vamos ver. A metonímia é a letra E. Vamos ver agora. A repetição de uma vogal ou de vogais que possuem o mesmo som vai ser assonância, certo? Letra D. E exploração de relação de semelhança entre dois elementos, associando a característica de um elemento ao outro. É a comparação. Então, quando a comparação é diferente da metáfora. A comparação vem com o termo comparativo. A metáfora não vem. Por exemplo, você é o sol. Você é como se fosse o sol. O elemento comparativo fica escondido, dando ideia de duas coisas, entendeu? Mas vem escondido, então é metáfora. Quando aparece o elemento de comparação, aí é chamado comparação. Então as letras ficaram G, B, A, C, E, D, F. Continuando o número 4. Use C para certo e E para errado. O objetivo do poema visual é não transmitir uma mensagem e despertar sensação no leitor. Não, errado, né? O objetivo é transmitir uma mensagem e despertar sensações no leitor. Então tá errado, é letra E de errado. Letra B. As características do poema visual são associação em geral entre texto verbal e imagem para criar um efeito de sentido. Muito bem, é C, tá? Certo. Outra, o poema visual rompe com a concepção tradicional de poema estruturado em versos e estrofes, porque utiliza recursos visuais e gráficos para se constituir. O poema visual, a diferença para o poema, né, em si, é que o poema visual não é feito, não é realizado em estrofes e versos, né? É diferente, é através de imagens, né? E a parte gráfica também. Letra C. Então está certa a letra C. Letra D. Em um poema visual, os recursos gráficos podem ser explorados de diversas formas, pelo tipo e pelo tamanho de letra escolhida, pelas cores, pela disposição na folha de papel. Certinho. Letra C. Agora vamos para o número 5. Fale sobre a letra A, que é o que é denotação. É quando uma palavra ou uma expressão empregada em um texto apresenta em sua maioria um sentido dicionarizado ou literal. É a palavra em si, é a palavra verdadeira. Por exemplo, o sol está aparecendo hoje. Então, o sol é uma palavra que, se eu for procurar no dicionário, vou encontrar o significado dele. Ele existe, é literal, então é denotativo. Mas se eu falar, você é o sol da minha vida, eu já não estou no sentido dicionarizado, entendeu? É no sentido que eu tenho que interpretar, subjetivo. Então, na letra A, denotativo, é quando uma palavra ou expressão empregada em um texto apresenta, em sua maioria, um sentido dicionarizado ou literal. E na letra B, no sentido conotativo, é quando uma palavra apresenta diferentes possibilidades de sentidos,
dependentes do contexto de uso, tá? Então, é na parte subjetiva. Número 6. Os provérbios apresentam-se no sentido conotativo, sempre. Todos os provérbios, né, se apresentam no sentido conotativo. Então, cite um provérbio que você conheça. Eu vou dar um, porque isso aí é resposta pessoal. Na boca do mentiroso, o certo se faz duvidoso. Né? Quando mente demais, as pessoas duvidam, não acreditam. Né? Você tem que interpretar o provérbio. Então, depois vocês vão colocar de vocês, né, para ver depois se vocês acertaram. Então, eu dei esse exemplo. Na boca do mentiroso, o certo se faz duvidoso. E no número 7, as expressões idiomáticas também apresentam-se no sentido conotativo. Cite uma expressão idiomática que você conheça. A menina está com a cabeça nas nuvens. Ninguém pode estar lá com a cabeça lá em cima nas nuvens. Isso quer dizer que está nas nuvens porque ela está desligada, não está prestando atenção em nada, está desatenta. Isso é uma expressão idiomática e é sempre no sentido conotativo, ok? Aqui terminamos a nossa correção e eu espero que vocês tenham um bom dia. Um beijo grande.